Boa galera, Ricardo Sampaio na área, no nosso segundo bloco de questões. Vamos dar continuidade aí nos nossos estudos. Lembrando que cada bloco teremos 5 questões a respeito dos conteúdos que nós já trabalhamos em aula. Então vamos para a primeira. Aí uma questão de escriturário de 2019. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol em caixas, todas com o mesmo número de apostilas e na maior quantidade possível. Sabendo que cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma, o número de apostilas de uma caixa é. Então vamos lá. Algumas algumas palavrinhas mágicas, como maior, mesmo número de apostilas e o mesmo maior quantidade possível, né? Maior quantidade possível e mesmo número de apostilas. Então eu vou dividir as apostilas. Então, toda vez que eu pensar em dividir alguma coisa no maior tamanho possível da mesma quantidade, eu vou pensar no MDC. Então eu vou fazer o MDC entre 150 e 180. Tá? Os dois números são pares, então é possível que eu divida por 2, dá 75 e 90. Agora não são pares, somente 90 é par, então não dá por 2. Dá por 3, 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então é possível dividir por 3, então dá 25 e 30. Agora dá por 5, então fica 5 e 6. Não dá mais para dividir, eu multiplico aqui para saber qual é o meu MDC. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Tá? Então eu vou dividir as apostilas em 30. Tá? Cada caixa de apostila terá 30. Então, na apostila de espanhol, eu vou ter 5 caixas de 30. Na apostila de inglês, 6 caixas de 30. Então, meu gabarito aqui, 30. Ok? Então, o que eu falo do MDC e do MMC? Guardar esses dados. Quando eu falar em MMC, ideia de repetição. Algo vai estar se repetindo. E normalmente vai aparecer a palavra menor. Quando eu estiver falando de MDC, é a ideia de divisão. E vai normalmente aparecer maior, mesmo tamanho possível, e assim você consegue identificar a questão. Ok? Mais uma questãozinha. 2 relógios emitiram um alerta sonoro simultaneamente pela primeira vez no dia 15 de abril. Então, uma informação importante que eu vou anotar aqui. Primeira, eles tocaram juntos dia 15 de abril. Um desses relógios emite um alerta de 3 em 3 minutos. O outro relógio emite um alerta de 5 em 5 minutos. Esses relógios terão emitido simultaneamente um total de 12.000 alertas no mês de. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é de quanto em quanto tempo eles emitem um alerta simultaneamente. A ideia de repetição, de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos. Ideia de repetição, MMC. Então, eu vou fazer um MMC aqui entre 3 e 5. Tá? MMC entre 3 e 5. Lembra que são primos? 3 é primo, 5 é primo. Então, MMC aqui eu nem preciso fazer. Eu sei que é 15. Tá? Então, de 15 em 15 minutos, eles emitem um alerta. Tá? Como eu tenho 12.000 alertas, 12.000 alertas de 15 em 15 minutos, em quanto tempo isso vai acontecer? Então eu vou ter que multiplicar os meus 12.000 aqui, por 15, para saber em quanto tempo que os dois relógios vão emitir simultaneamente esses 12.000 alertas. Então, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 2 vezes 5 dá 10, foi 1, 5 com 1, 6. 1 vezes 12.000 dá 12.000. Então ficou 0, 0, 0, 0, 8, 1. Então eu vou ter aqui 180 mil minutos. É o tempo que ele vai usar. O que eu preciso agora descobrir é que mês, a partir de 15 de abril, vai dar 180 mil minutos. Então eu vou fazer uma série de divisões aqui. Deixa eu ir para a próxima tela, que já está resumidinho. Primeiro eu fiz o MMC, entre 3 e 5. Tá? Descobri que são 180 mil minutos. Eu vou dividir esses 180 mil por 60. Por que dividir por 60? Porque cada 60 minutos é uma hora. Quando eu divido 180 mil por 60, eu descubro 3.000
horas. Tá? Agora, eu vou dividir o 3.000 horas por 24 para descobrir quantos dias. Então, eu descubro aproximadamente 126 dias. Eu vou dividir por 30 para descobrir aproximadamente quantos meses. Então, eu tenho aqui aproximadamente 4 meses. Então, 4 meses a partir de 15 de abril, tá? 15 de abril, então eu tenho 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto. Então, a minha alternativa é no mês de agosto, exatamente, mês de agosto. Então, esse exercício ele exige de você, além do MMC, exige de você essas divisões, saber. São medidas de tempo. Saber que eu dividindo por 30 eu encontro em horas, dividindo por 24 eu encontro em dias, dividindo por 30 encontro em meses e assim sucessivamente. Muito importante saber isso. Não se perca aí na matéria. Vamos lá? Mas vamos lá para mais uma questão? Então, Lucas dividiu suas figurinhas repetidas em 24 pacotes. Cada pacote com o mesmo número de figurinhas. Então, eu tenho aqui 24 pacotes. 24 pacotes com a mesma quantidade de figurinha. Ele deu 3 pacotes para seus primos, um pacote para cada primo. E antes de distribuir os demais pacotes, retirou de cada um desses 4 figurinhas. Com essas figurinhas, Lucas voltou a fazer mais 7 pacotes, cada um com 3 figurinhas a menos que os pacotes originais. O número de figurinhas repetidas que Lucas tinha era. Então vamos pensar o seguinte, ó, que ele tinha 24 pacotes e ele deu 3 pacotes para os primos, certo? Então ele ficou aqui com 21 pacotes. De cada um desses 21 pacotes, ele retirou 4 figurinhas. Retirou 4 figurinhas. Então, 21 vezes 4 foi a quantidade de figurinhas que ele retirou. Então, 21 vezes 4... 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Então, 84 figurinhas. Essas 84 figurinhas ele dividiu em 7 pacotes. Então, eu vou dividir isso aqui por 7 pacotes. Então, dá 1, abaixa o 1, ficou 4, 2, 2 vezes 7, 14. Então, ele dividiu em 7 pacotes de 12 figurinhas. E ele fala aqui que esses pacotes têm 3 figurinhas a menos do que os pacotes originais. Então, quer dizer que os pacotes originais tinham 15 figurinhas cada um. Como eu tinha inicialmente 24 pacotes, se eu multiplicar por 15 figurinhas, eu descubro quantas figurinhas eu tinha repetida. 5 vezes 4 dá 20, foi 2. 2 vezes 5, 10, 11, 12. Ficou 120. 1 vezes 24 dá 24. Então ficou 0, 4, 5, 6. 2 com 1, 3. Tá? Então aqui deu 360 figurinhas, que é a quantidade de figurinhas que ele tinha originalmente. Ok? Então, sintetizando. Ele dividiu suas 24 pacotes, dando 3 pacotes aos primos, e ficou com 21. Desses 21, ele retirou 4. Então, 21 vezes 4, ele retirou quantas figurinhas? 84. Ele dividiu por 7. Então, dividindo 84 por 7, eu fiquei com 12 figurinhas. Como os pacotes originais tinham 3 a mais, eu descobri que os pacotes originais tinham 15. Como eram 24 pacotes, 24 vezes 15, 360, alternativa E. Ok? Partiu a próxima questão. Com todos os 126 novos técnicos e 72 novos analistas legislativos recém-incorporados ao quadro de um grande município, em decorrência do último concurso realizado, pretende-se montar o maior número possível de grupos. Maior número possível de grupos, ok? Maior. Montar grupos. Se eu estou montando grupo, eu estou fazendo o quê? Dividindo as pessoas, ok? Dividir. Contendo cada um, X técnicos e Y analista, para participarem de curso de capacitação, de modo de cada um desses servidores faça parte de apenas um grupo. Dessa forma, em cada grupo, o número de técnicos deve superar o de analistas em. Então, quando eu falo em MDC, faz o seguinte, faça o MDC e depois volta na pergunta, ok? Faça o MDC, depois volta na pergunta. Então, vou fazer o MDC de 72 e 126. Lembrando, são números pares, divide. Então, aqui dá 37.
36, desculpa. 36. E aqui dá 63. 63. Ok? Não dá para dividir por 2 novamente. Dá para dividir por 3 agora. 36 dividido por 3 dá 13. Não dá 13 não, dá 12, desculpa. 36 dividido por 3 dá 12. E 63 dividido por 3, 63 dividido por 3 dá 21. Doze dá para dividir por 3, 21 dá para dividir por 3, só dá para dividir por 3 de novo. 12 dividido por 3 dá 4, 21 dividido por 3 dá 7. Agora eu não consigo mais dividir. 12 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18. Vamos voltar à pergunta. Desta forma, em cada grupo, o número de técnicos deve superar o de analistas. Então, eu tenho aqui Y, é o grupo de analistas, X, o número de técnicos. Então, eu vou ter no grupo de analistas 4 grupos de 18 pessoas. Ou 18 grupos de 4 pessoas. E no grupo de técnicos, 18 grupos de 7 pessoas ou 7 grupos de 18 pessoas. Sempre vale essas duas opções, ok? Dessa forma, em cada grupo, o número maior de técnicos deve superar o número de analistas. O número de técnicos deve superar o de analistas. Então, eu vou ter aqui 7 técnicos e 4 analistas. Então, o número de técnicos supera o número de analistas em 3 servidores. 4, 5, 6, 7, 3 servidores, ok? Beleza? Então é isso aí. Sintetizando, o exercício ele vai tratar de dividir no maior tamanho possível, em partes iguais. Então, MDC. Né? Faço o MDC aí das questões. Aqui falou que é 6, mas é 18, na verdade, né? 18. Ficando os analistas divididos em 4 grupos e os técnicos em 7. Então, a diferença 3, ok? Fechou aí? Beleza. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Uma fábrica produz 3 tipos diferentes de parafusos em 3 tipos de máquinas distintas. A 40 minutos, uma máquina M1 produz um lote de 10.000 unidades de um parafuso P1. A cada 36 minutos, uma máquina M2 produz um lote com 30.000 unidades de parafuso P2. E a cada 30 minutos, uma máquina M3 produz um lote com 20.000 unidades de um parafuso P3, todas trabalhando ininterruptamente. Se em determinado instante as 3 máquinas iniciarem simultaneamente as produções de seus lotes de parafusos e trabalharem de forma ininterrupta, então é verdade que o número total de parafusos produzidos até a primeira vez em que as 3 máquinas terminarem ao mesmo tempo, os lotes que cada uma produzir será igual a... Veja bem, essa questão é grande, é uma questão que você deve ler com muita atenção e tentar perceber o que está acontecendo aí. Acontece uma ideia de repetição, tá? Então, eu tenho 3 máquinas, uma que a cada 40 minutos produz 10.000, outra que a cada 36 minutos produz 30.000 e outra que a cada 30 minutos produz 20.000 unidades. Então, eu vou pensar na ideia de MMC. Tá? Então, eu vou fazer um MMC entre 30, 36 e 40. E com isso eu descubro de quanto tempo as máquinas iniciarão o trabalho juntas novamente. Tá? Então, MC entre 30, 36 e 40. Vamos fazer aqui. 30, 36 e 40. Vou dividir por 2. 15, 18, 20. Por 2 de novo é MMC, né? Lembra que MMC não precisa todos serem divisíveis, apenas um, porque aqui dá e aqui dá. Por 2 de novo, tá? 15, 9, 5. Por 3 agora, 5, 3, 5. Por 3 novamente, 5, 1, 5 e por 5. 1, 1, 1.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 24. 24 vezes 3. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12 foi 1. 2 vezes 3, 6 com 72. 72 vezes 5. 2 vezes 5, 10 foi 1. 5 vezes 7, 5 com 36. Então eu tenho aqui, ó, 36 minutos. Tá? É o tempo de trabalho da máquina. Aí eu preciso descobrir para cada máquina quantas peças elas produziram. Como a máquina 1 a cada 40 minutos produz 10 mil peças, então eu vou dividir os 360 minutos por 40, vou achar 9 e vou multiplicar pelas 10 mil peças. Então, nesse tempo, a máquina 1 produziu 90 mil peças. A máquina 2, 360 dividido por 36, deu 10, vezes 30 mil peças que ela produz, deu 300 mil peças. E a máquina 3 dividiu por 30, 12, vezes as 20 mil peças, 240 mil. Somando tudo isso aqui, eu descubro quantas peças foram feitas nesse tempo. Tá? Esse exercício exige atenção, muita atenção e muito raciocínio aí nos caminhos a serem tomados. Tá? O que eu faço em determinadas situações, ok? Beleza? Valeu, obrigado pela atenção. Continue estudando que o seu cargo está aí, ó, batendo na sua porta. Vencendo concursos, aqui você vence. Valeu.